Boa noite, meus queridos pensadores, sejam todos bem-vindos para mais uma reunião, né? Hoje nós vamos falar sobre como usar, é o capítulo 19, como usar a mente subconsciente para eliminar o medo. Essa reunião ela será ministrada, né, pelo Douglas. Então, Douglas, mais uma vez seja bem-vindo, fique à vontade, a sala é sua e pode começar a sua aula. Boa noite a todos, né? Boa noite, Pedro. Boa noite aí, chefe dos lotes aí, né? E hoje a gente vai, mais uma oportunidade, estou aqui para poder ministrar essa aula, O Poder do Subconsciente, é o nome do livro, capítulo 19, como usar a mente subconsciente para eliminar o medo. Medo, a palavra medo, né? Se você analisar, ela nos rodeia a nossa vida toda. E a gente parando para buscar, por que a gente tem medo, né? Eu vou definir depois medo para vocês, que existe dois tipos de medos e, e eu vou prosseguir com algumas palavras dos livros iniciais falando de medo aqui. Vamos lá. Um dos meus alunos foi convidado para discursar num banquete anual de sua associação de classe. Ele me confessou que estava apavorado com o pensamento de falas para milhares de pessoas, muitas das quais importantes do seu campo de atuação. Ainda assim, venceu o medo da seguinte maneira: durante várias noites, sentou-se durante 5 minutos numa poltrona, dizendo a si mesmo, em tom lento, tranquilo e positivo: vou vencer o medo, estou vencendo. Neste instante, falo com tranquilidade, confiança, estou relaxado e à vontade. Só que eu estou lendo só por introdução, para iniciar. O medo ele nos rodeia desde criança, né? Existem alguns medos que eles são adquiridos, né? Pelos nossos pais, pelas pessoas que a gente convive, pelos nossos amigos. E existe um medo normal, aquele medo que você tem, aquele medo por alguma insegurança, ou algum medo para atravessar a rua, mas você está com medo normal, porque você está atento. E tem aquele medo que chama ele de anormal. Esses medos anormais não são medos que a gente tem por causa de algum detalhe. É medo adquirido ou algum trauma que a gente adquiriu no passado ou alguma passagem traumática que a gente teve na nossa vida. Tem vários exemplos de alguns medos aqui. Tem, às vezes, traumático, eu vou dar um básico aqui, que pode acontecer com qualquer um. É um medo de trauma. Se você ter trauma por uma coisa que aconteceu, como um afogamento, é algum dos medos que pode ser de trauma. Você dirigiu o carro, bateu, é um medo traumático, que você passou por aquela experiência, né? Você fica com medo e apavorado de dirigir o carro novamente, com medo de bater. Quando eu falei água, às vezes você se afogou quando era criança, sem querer, você caiu, se afogou e você acabou se apavorando. Então, são medos adquiridos, traumáticos, né? Um acidente pode ser causado por alguma situação e você gravou na mente e tem dificuldade até de entrar no carro, dificuldade de andar na rua, né? E você começa, como é que fala? Dificuldade de poder. E para você vencer esses medos, você precisa aprender algumas técnicas, né? Como ensina aqui no livro, para você trabalhar o seu subconsciente. Porque o subconsciente, ele vai nos ajudar a vencer esse medo. Eu vou falar um pouco também das técnicas aqui, né? E as técnicas que você pode usar para poder vencer o medo. Vencer o medo de não dar certo, o medo de ir para uma plateia muito grande e não conseguir fazer uma apresentação. Por que será que esses medos acontecem na nossa vida? Por que esses medos acontecem durante esse tempo? Entendeu? E às vezes você passa muitos anos com esse medo.
e vai descobrir que não é nada demais. Era só um medo que estava instalado no seu subconsciente e você tem que destravar ele com algumas técnicas que você pode estar aprendendo aqui com esse livro, O Poder do Subconsciente. Eu estava analisando a minha vida pessoal. Eu tenho alguns medos. Depois de ler esse livro, eu aprendi que eu tô com um medo e eu não sabia que era um medo. E a gente só vai saber quando é um medo, quando a gente começa, pô, velho, será que é medo? Eu tô apavorado com isso. Eu comecei a ter medo de fazer. Eu parei de fazer. Eu acho que Júnior lembra, eu gravava muito. Hoje eu não gravo mais, como antes. E eu comecei a entender que eu fiquei com medo. Eu instalei um medo em mim mesmo. E eu comecei a entender, pô, por que eu adquiri esse medo? O medo que os outros vão falar. O medo do que os outros vão pensar. E, e eu comecei, poxa, não, velho, eu sei gravar, eu sei fazer o vídeo, por que eu não faço? E eu comecei a estudar essa semana esse livro, quando eu me preparando para a aula, eu comecei a analisar. E quando eu faço um vídeo, o Júnior sabe muito bem, eu faço um conteúdo, e sempre é bom o conteúdo, sempre tem uma boa visualização. Aí eu digo, "Meu, por que eu estou com medo de alguém falar mal? Ou de como eu posso ser visto?" Mas a intenção é essa mesmo, as pessoas têm que me ver com uma intenção melhor. Estou gravando ali um conteúdo para ajudar as pessoas. Então eu estou começando a trabalhar um pouquinho mais o medo em algumas técnicas. E aqui fala no livro que o maior inimigo do homem é o medo. O medo de quê? O medo de não dar certo, o medo de fracassar, o medo de não chegar onde quer, o medo de poder estar naquela plateia. E o medo também não vai deixar você chegar no sucesso. O medo não vai deixar você chegar no outro nível, porque às vezes, um simples detalhe do medo, você não vai para o outro nível. Às vezes você está aqui, você, sei lá, você está com um sucesso grande, só que você ainda precisa para passar para outro nível, você está com dificuldade de aprender isso aqui para poder passar para outro nível. Como eu mesmo, eu tenho uma dificuldade hoje, eu estou com um canal já perto de monetizar, mas eu estou com medo do que os outros vão pensar de mim. E às vezes esse medo empata até, como empatou aqui alguns dos livros, pessoas que podiam fazer uma ópera, uma apresentação, mas não teve sucesso, por causa do medo de se apresentar. Demorou anos para isso. Então, ela usou a técnica, né, para poder desenvolver e como enfrentar esses medos. Vamos aqui, ó, só para botar para vocês como vocês podem usar a mente subconsciente. A mente subconsciente, ela é sensível a sugestões e controlado por sugestões. Quando silencia a mente e relaxamos, o pensamento que povoa e consciente mergulha para o subconsciente. O que é que quer dizer isso? Que nós temos que parar, pensar, porque o nosso subconsciente, ele nunca falha. Como já diz o livro aqui várias vezes, o subconsciente nunca falha. Se você dá sugestão a ele, vamos dar um exemplo, vou botar o meu caso. Eu, Douglas, vou gravar o vídeo perfeitamente todos os dias. Vou gravar o vídeo tal dia por semana e vou colocar no meu canal. Eu posso, então eu vou dar uma sugestão para o meu subconsciente, que eu posso gravar, eu posso fazer o vídeo, eu tenho capacidade e eu vou superar tudo isso. Todos os dias eu tenho que passar a mensagem para mim. E o subconsciente vai entender isso como verdade e eu vou te bloquear. Também posso dar outro exemplo de superação. Você se afogou quando era criança. E como é que você vai fazer isso? Você vai dar sugestões para o seu subconsciente. Eu, eu sei nadar, eu vou nadar perfeitamente, e assim.
eu vou aprender, eu vou buscar conhecimento, vou buscar como é que nada, e aí o subconsciente vai lhe dando confiança, fé, equilíbrio, tranquilidade para passar esse obstáculo. Você pode dar sugestão ao seu subconsciente para superar qualquer dificuldade. Quando a gente fala qualquer dificuldade, estudantes inteligentes, brilhantes, como falou nesse livro, também tinham dificuldade. Eles eram brilhantes, eles eram muito estudiosos, mas na hora de alguns apresentar, parava. Alguns, na hora de fazer a prova, dava branco, só lembrava depois que a prova passou. E eles começaram a dar sugestões simples para poder resolver esse problema. Quais as sugestões? Eu sou inteligente, eu sou capaz, eu sou uma pessoa que vou superar isso, eu vou fazer a prova perfeitamente, eu vou tirar notas boas, eu vou como diz, lembrar, entendeu? E ele foi dando sugestão e o subconsciente foi entendendo e armazenou essa informação. E aí ele começou a fazer uma boa prova, ter boas notas, entendeu? Isso é para todo mundo, né? É algumas sugestões simples que você pode praticar no seu dia a dia para poder dar um resultado. Eu vou ler aqui algumas que eu grifei. Deixa eu ver aqui. Vou falar sobre, como diz, tem um medo normal e o anormal. O medo normal é bom. Ouvimos o carro vindo pela estrada em nossa direção, damos um passo para trás, sobrevivendo. O medo de ser atropelado é superado pela recusa. É aquele medo normal que todo mundo tem. É a mesma coisa, não só de passar um carro, como às vezes cair. Você vai cair, você recua, dá uma voltada, não, vou cair. Você pode cair e voltar novamente. Esse é um medo normal. É um medo de poder, assim, como é que eu vou dar outra sugestão? Um medo normal. Vou dar uma lembrada aqui. Deixa eu ver se eu consigo lembrar de algum medo normal. Sei lá, cair. Não estou lembrando no momento, mas vamos lá. Medo anormal. Medo anormal, ele é instalado quando deixamos que nossa imaginação se descontrole. Vou dar um exemplo básico aqui para vocês entenderem. O medo anormal é aquela pessoa que imagina uma coisa que não aconteceu. Vamos dar um exemplo. Você quer viajar, você quer sair, você está procurando até notícias de tudo que está acontecendo naquele momento, tudo que você vai fazer, até uma viagem. Vamos dar aqui no livro, uma viagem. Eu vou fazer uma viagem, mas eu estou pesquisando no roteiro tudo, todos os desastres, estou trazendo para minha mente, estou criando apavoramento. Antes de chegar, eu já estou apavorado. Esse é um medo anormal. Eu vou dar um exemplo clássico, um exemplo bem clássico, não vou dizer clássico não, um exemplo real que acontece com a minha cunhada. E eu não sabia, eu ficava pesquisando, como é que pode? Ela tem medo de cobra, mas ela não sabe como adquiriu e nem sabe como. Eu perguntei a ela, ela não sabe dizer. Ela vê uma cobra, ela paralisa, ela não vai para canto nenhum. Ela corre, mas não sabe, e o medo faz a gente paralisar. E eu conversando com ela normalmente para entender de onde ela adquiriu, nem ela mesmo sabe. Aí eu disse a ela, você procura um psicólogo, uma coisa para ver se ele ajuda, né? Para poder você superar esse medo. Mas só quando a pessoa quer, né? Tentar superar, mas não adianta. Ela não tem conhecimento, ela não tem informação, para poder superar esse medo. E também aqui, é, meu cunhado mesmo, um homem, pega tudo, pega cobra, pega sapo, tem medo de agulha. Ele se apavora de agulha. Eu não entendi. Ele corre a quilômetros, mas pega uma cobra, pega um cavalo, pega uma vaca. Eu digo, como é que pode, né? Um medo apavora a pessoa. Ele corre, se dizer, vai tomar vacina ali, ele não vai. Então, assim, o medo, ele nos paralisa. Ele atrapalha alguns processos da nossa vida. Tá tudo bem por aí? Tudo entendido? Todo mundo entendeu por aí? Olha, o Lima entrou, eu nem percebi.
Eu estava em outra tela. Boa noite, Lima. E aqui, o mundo está cheio de gente que teme algo terrível acontecer com seus filhos, vítimas de algumas catástrofes. Como eu falei, o mundo ele está cheio de pessoas medrosas em todo sentido, não só na sua vida, como também ele se preocupa com o próximo. O mundo ele nos rodeia de medo, medo com tudo que ele vê negativamente. Eu não vou dar falar assim, a TV, as pessoas falando. Então, tudo que você rodear, tudo negativo, vai refletir para você. E você vai acabar com medo de fazer. Até uma pandemia. Aí todo mundo está com medo de sair, com medo disso, porque está falando. Então, o mundo está rodeado disso, nos apavorando todo momento. Então, ele nunca encoraja a gente. Vamos lá para frente, vamos trabalhar, vamos fazer, vamos buscar para resolver o problema, né? A mídia, eles nos botam para baixo. Um bom resultado hoje, se você parar para fazer uma análise, o que aconteceu agora no Rio Grande do Sul. A mídia só apavora, a mídia não ajuda. Mas se você olhar o outro lado, tem algumas pessoas que mudaram a mente, começaram a ajudar, começaram a mandar coisas positivas, ajudar com alimentos, ajudar. Então, isso eh, tira o apavoramento das pessoas e mostra para as pessoas que elas têm que continuar trabalhando, têm que continuar resolvendo, têm que continuar ajudando de alguma forma. Mas se você olha, a mídia é todo o contrário. Ela quer botar medo para você não sair daquilo. E você continua com o mesmo problema e poder resolver aquilo ali. Eles poderiam resolver, mas não querem resolver. Querem botar mais medo na população. Deixa eu ver aqui, por favor. E uma das penúltimas coisas que eu vou falar com vocês é o seguinte: algumas pessoas elas superam o medo e outras pessoas se lamentam. Mas nós temos duas opções: ou a gente aprende a superar o medo, ou a gente busca se lamentar. Vou dar só um exemplo aqui. Se eu tivesse começado a me lamentar da minha sorte, sucumbia do medo, mostrando o medo, tirar e me dominando. Então, com certeza, teria morrido de medo de fome. Esse exemplo aqui básico é que às vezes a gente está passando por alguma dificuldade, alguma situação, que a gente deveria buscar as coisas positivas, para a gente nunca fazer isso, nunca botar o medo à frente de tudo que a gente possa resolver. A gente primeiro buscar alguma solução para resolver o nosso problema, o nosso medo e superar ele. Porque se a gente botar o medo à frente, a gente nunca vai conseguir superar e passar por cima. E para finalizar, né, se livrar de todo o seu medo. Na Bíblia encontra-se na fórmula perfeita para se livrar do medo. Busque o Senhor e ele me acolheu. Livrai-me de todos os meus temores. Salmo 34:4. Continuando. Senhor é a minha palavra antiga. Significa, ou seja, o poder da sua mente subconsciente. Descubra as maravilhas do subconsciente. Procure compreender como ele trabalha e funciona. Domine as técnicas que foram ensinadas neste capítulo. Coloque em prática agora. Hoje, o subconsciente corresponde a você se livrar de todos os medos. Busque o Senhor e ele me acolheu. Livra-me de todos os meus temores. O que é que a gente fala disso? A gente tem que buscar conhecimento, buscar informação, aprender como lidar com nossos medos e se livrar dele. Porque às vezes o, o, o medo só é um, uma semente plantada. E essa semente plantada ela pode se sair. Quando a gente tem um conhecimento certo, a informação certa e a técnica certa de sair. É o que eu dei para hoje, deixei todas as informações, tudo que eu aprendi no livro. Muito obrigado e até a próxima.
Obrigado, Douglas, pela excelente aula. Parabéns mais uma vez, né? Como sempre, bem esclarecedor. Agora eu vou encerrar a gravação para que nós possamos entrar na melhor parte da reunião, que é a discussão, né? Deixa eu encerrar aqui.